Bom dia, meu nome é Lauro e sobre as propriedades físicas e biológicas da água, eu vou falar sobre sua natureza bipolar. Uma breve introdução. De toda a superfície terrestre, 71% está coberta de água. Isso quer dizer que nós temos muita água no planeta. Um total de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água, nos seus três estados físicos: líquido, gasoso e sólido. Porém, de toda essa água, apenas 2,5% é de água doce. E desses 2,5% de água doce, apenas 0,3% são águas de rios e lagos, 0,9% são solos, pântanos e geadas. Em águas subterrâneas, são 29,6%. E a maior quantidade de água doce que existe no planeta encontram-se em geleiras, em neves eternas, onde provavelmente nunca teremos acesso. Essa porcentagem é maior, que é 69,2% de toda a água doce do planeta. Quanto às propriedades da água, a molécula de água é a mais abundante na superfície terrestre. Em temperatura ambiente, é praticamente incolor, um pouco azulado, insípido e inodoro. A água é comumente chamada de solvente universal. Vejam a forma da água, essa aqui. Os átomos de hidrogênio formam um ângulo menor que 180 graus entre eles. Na realidade, menor que 105 graus. Graças a esta forma da água, nós temos as principais propriedades dela. Uma é a natureza bipolar da água. A molécula de água tem uma forma angular, não é? Como acabamos de ver, como os átomos de hidrogênio nas extremidades e de oxigênio nos vértices. Essa aqui. Então vejam, angular, oxigênio nos vértices e hidrogênio nas pontas. No oxigênio, há uma eletronegatividade maior que no hidrogênio. A diferença entre as cargas faz com que as moléculas de água sejam atraídas umas pelas outras e por outras moléculas polares. Então, nesse desenho que nós temos aqui, nós conseguimos perceber bem como as moléculas se atraem. Oxigênio com hidrogênio, hidrogênio, oxigênio e assim por diante. A natureza bipolar da água, quando a água é resfriada até próximo do ponto de fusão, a presença das ligações de hidrogênio leva as moléculas a formarem estruturas cristalinas hexagonais no gelo, que tem uma densidade menor. Por isso, o gelo flutua na água. Em um lago como esse da foto, a água abaixo da superfície é líquida. Com isso, nós temos a preservação da vida. Num lugar frio, a água não vai congelar por inteira, só fica a parte de cima congelada.
adesão. A água apresenta uma carga potencial negativa próximo do átomo de oxigênio. Como nós já vimos, graças aos pares de elétron não compartilhados e cargas parciais positivas próximos dos átomos de hidrogênio. Na água, isso acontece porque o átomo de oxigênio é mais eletronegativo que os de hidrogênio. Ele exerce uma força eletrostática maior sobre os elétrons da molécula, atraindo esses elétrons e fazendo com que a área em torno do átomo de oxigênio seja mais negativa que a área em torno de cada um dos átomos de hidrogênio. Veja essa foto interessante. Gotas de orvalho aderidas a uma teia de aranha. Tensão superficial. A água tem uma alta tensão superficial, causada pela forte coesão entre as moléculas. Isso é perceptível quando se deposita uma pequena quantidade de água sobre uma superfície não solúvel, como a do polietileno, por exemplo. A água se mantém reunida em gotas. Também, significativamente, o ar preso em perturbações na superfície forma bolhas, que podem durar o bastante para transferir moléculas de gás para a água. Veja um exemplo aqui. Temos uma margarida que está abaixo do nível da água, que forma uma superfície curva acima dela, como vemos aqui. É a tensão superficial que impede que a água submerja essa margarida. Capilaridade da água. A capilaridade se refere ao processo de água subir por um tubo estreito contra a força da gravidade. O fenômeno acontece porque a água adere às paredes do tubo. A tensão superficial tende a nivelar a superfície, elevando-a por coesão, mas a água entra na parte de baixo do tubo. Com isso, vejam aqui, a água sobe, o processo continua até que haja no tubo água suficiente para que a força da gravidade contrabalance a força de adesão. Nós temos aqui uma comparação, capilaridade da água e capilaridade, anticapilaridade, não sei, é uma comparação só com o mercúrio. A capilaridade da água faz com que ela suba pelo tubo. Quanto mais estreito, mais alto ela vai, como a gente pode ver aqui, um tubo mais grosso e outro mais fino. Agradeço a atenção.